Hoje, os irmãos já perceberam que nós não temos a presença do nosso pastor João, porque ele está ministrando a palavra ao Senhor, está servindo ao Senhor ali na igreja de Lagoinha Sintra, está lá fazendo a obra do Senhor, e hoje nós estamos aqui nesta responsabilidade de trazer aquilo que está no coração de Deus para os nossos corações. Quantos aqui estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Aleluia, todos nós estamos, né, irmãos? Depois deste momento maravilhoso de adoração, de exaltação, nós temos certeza que o Espírito Santo de Deus trabalhou nos nossos corações. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse em 2 Reis, capítulo 6, no verso 8, até o verso de número 23. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, o verso de número 8 até o verso de número 23. E deixa a Bíblia aí um pouco aberta para que daqui a pouco nós vamos ler. E o Senhor ministrou no meu coração esta mensagem, este tema, que é tempo de abrir os olhos. Fala para o irmão do seu lado assim: meu irmão, é tempo de abrir os olhos. Abra os olhos, irmãos. Pode falar. Pode falar. É tempo de abrir os olhos. Irmãos, nós louvamos a Deus porque todos os dias o Senhor tem algo novo para falar aos nossos corações. E eu creio que este é um tempo onde o Senhor tem nos preparado para descortinar muitas coisas na nossa vida. O que é descortinar? É tornar visível ou se fazer visível aquilo que nós não estamos conseguindo ver ou entender. E muitas vezes nós não estamos conseguindo compreender. Então por isso que nós estamos vivendo, e esse tempo é um tempo do Senhor abrir os nossos olhos. Porque enquanto nós não conseguimos ver, enquanto nós não conseguimos enxergar, enquanto nós não conseguimos entender, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não conseguimos dar um passo sequer à frente. É verdade ou mentira? Não é assim? Enquanto nós não entendemos, enquanto nós não enxergamos, enquanto nós não compreendemos, nós não conseguimos sair do lugar. E é interessante que muitos irmãos sabem que eu e a pastora Joelma, nós tivemos um período de férias, fomos até o Brasil e ficamos um período ali, junto com os nossos familiares, resolvendo algumas situações do nosso dia a dia. Já abraçamos muitos irmãos, já dizemos que estávamos com saudades, e hoje nós gostaríamos de registrar que nós estamos muito felizes de estarmos de volta, né, congregando junto com a igreja faz parte, cada irmão é importante, mas estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos é muito importante também. E nós sentimos muita falta. E no período que nós estávamos ali, eu conversei com várias pessoas, e eu percebi um sentimento de que as pessoas estavam aflitas, estavam preocupadas, estavam quase que no mesmo discurso, que na mesma passada, que na mesma sintonia, dizendo assim: olha, nós estamos vivendo tempos complicados, tempos difíceis, tempos que nós não entendemos muita coisa, tempo que parece que tudo quer nos prejudicar. Conversando com meus pais, eles ficam numa preocupação o tempo todo, porque estão vendo as coisas acontecer no Brasil, vendo as coisas acontecer no mundo, no dia a dia, e eles falam que a cada tempo que se passa, eles ficam mais preocupados porque não conseguem entender as coisas. Conversando com
um pastor, amigo nosso, mais experiente, em outro lugar, em outro momento, ele disse a mesma coisa. Ele disse assim: nós que estamos na presença do Senhor, nós temos que entender que nós estamos vivendo dias complicados, dias que nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, porque por mais que as coisas não estejam fáceis, se a gente andar com os olhos fechados o tempo todo, seja por não conhecer, ou seja por comodidade, o inimigo vai nos tragar, o inimigo vai nos vencer, o inimigo vai nos matar. E eu fiquei conversando, passei um período conversando com as pessoas, e o tempo todo as pessoas falando esse mesmo assunto, que da necessidade que nós temos de ficar com os olhos abertos. E quando nós tiramos um período para conversar com outro casal, com filhos, e na praia, no momento de lazer, o pai disse assim: não, pastor, eu não posso tirar os olhos da minha filha, porque é o tempo todo ela correndo perigo. Então eu fiquei o tempo todo no Brasil ouvindo esse discurso, essa frase, e me chamou muita atenção, porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, que nós não podemos nem receber uma ligação de forma tranquila, porque nós recebemos uma ligação e ficamos assim: será que não é golpe? Será que nós podemos realmente atender essa chamada que nós não conhecemos? Será que nós podemos abrir este e-mail? Porque as pessoas falam: não abram um e-mail, que pode ser algo anexo que vai te trazer prejuízo. Eu estive conversando com as pessoas que elas falaram assim: não, agora está difícil, eu não posso nem abrir o WhatsApp, que já tem o golpe do WhatsApp. Eu não posso nem utilizar o telefone, fazer um Pix, porque já tem o golpe do Pix. Então as pessoas estão vivendo de uma forma que elas estão preocupadas, não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo fazer muitas coisas. Por quê? Porque elas não conseguem perceber o que está acontecendo. E isso causa uma aflição, porque quando a gente não percebe as coisas, a gente fica preso. E a percepção é algo que o ser humano tem, que nos faz entender e enxergar as coisas. Eu, particularmente, eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, pastora Joelma, que ela tem uma percepção mais aguçada do que a minha. E agora eu quero dizer: tem homem aqui? Tem homem casado aqui? Glória a Deus, porque tem homem casado. Irmão, você que é casado, tire um tempo, tenha coragem e glorifique a Deus pela vida da sua esposa, pela percepção que ela tem das coisas que você não tem. É algo incrível, meu irmão. É algo incrível quando a mulher percebe algo que a gente não percebe. E se ela perceber algo, se ela desconfiar de algo, pare. Não é que você não vá fazer, mas pare para entender. Nós somos mineiros do interior, e quando a Joelma fala assim: tem um trem errado nesse negócio. O quê? Eu já entendi tudo. Olha, tem um trem errado nesse negócio. Eu já entendi. Eu falei assim: peraí, então vamos conversar aqui primeiro, antes de eu sair de casa. Porque se ela perceber algo, aí às vezes a gente nem consegue ver na totalidade, mas só dela falar assim: tem um trem errado aí. Eu paro, vamos orar para que Deus venha descortinar, abrir os nossos olhos. Então você que é casado, glorifique a Deus pela sua esposa, e quando ela fizer isso, falar isso, pare. Nós temos duas atitudes a fazer: ou ignorar e quebrar a cara, ou fingir que não está
ouvindo, né? Mas todas as duas ela vai lembrar depois. Ela vai te lembrar depois. A primeira é a mais dura, assim, eu te falei. E a segunda, se você der errado e você não falar nada, fingir que nada aconteceu, ela vai perceber, você está estranho. Aí quando ela falar, você está estranho, você vai ter que falar. É porque aquele dia você falou que o trem estava errado e deu errado. Tá bom, irmãos? 22 anos casados, 22 anos de experiência, e tem muito homem casado que sabe o que eu estou falando. E é assim mesmo. Então, abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 23. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei meu, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Este faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele diz: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e uma forte tropa, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do profeta, disse Deus, do moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então esse seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abra os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Posso feri-los? Feri-los-ei, ó pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere apenas aqueles que você fizer prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Então ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas no reino de Israel. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um cenário, diante de um fato, diante de um feito, onde a Bíblia traz o registro de um momento entre a nação de Israel e o reino da Síria. Então aqui nós estamos diante de um cenário de guerra, de um cenário conflituoso. Nós precisamos entender que aqui a Bíblia está registrando um fato da história do reino do norte,
das 10 tribos de Israel que se juntaram em um determinado local e se tornou conhecido como o Reino do Norte, o Reino de Israel. E dentro deste período de reinado, desse período de existência, o rei da Síria se levantava por diversas vezes para saquear, para invadir, para conquistar a nação de Israel. Isso perdurou por vários anos. E quando algo se perdura por muito tempo, essa aflição, esse conflito, esse ambiente de guerra, esse ambiente de expectativa, onde o tempo todo a nação de Israel ficava aflita e ansiosa e na expectativa, porque algo poderia acontecer, o reino da Síria poderia chegar e saquear qualquer cidade. Nós estamos diante de um momento, de um cenário onde é um cenário de guerra, um ambiente conflituoso. E aqui nós precisamos entender pela palavra de Deus, na aplicação, no entendimento da palavra de Deus, que não é um cenário diferente do que nós estamos vivendo. Nós vivemos o tempo todo num período, num momento, num cenário de guerra espiritual. Aqui não adianta o povo de Israel pensar que eles tinham reis, que eles tinham tropas, porque eles viviam nesse sentimento, nessa expectativa, nesse momento de guerra. E o tempo todo existia uma nação que se levantava contra o reino de Israel. Quero dizer para você que está aqui nesta manhã, neste culto, que não é um cenário diferente na minha vida e na sua vida. Talvez você está aqui neste culto celebrando e exaltando ao Senhor, já recebeu a sua vitória, mas nós não podemos ignorar que nós vivemos um ambiente de guerra espiritual constante. Assim como o povo de Israel vivia, nós também vivemos na atualidade. Ou tem alguém aqui que não consegue perceber esse conflito constante, essa atmosfera de guerra o tempo todo nos cercando, nos envolvendo, tentando nos engolir, tentando nos saquear, tentando nos destruir, tentando nos matar. Talvez foi esse o motivo que te trouxe aqui na igreja nesta manhã. Talvez é porque você está enfrentando uma batalha, uma dificuldade, que você veio à presença do Senhor buscar o refúgio, buscar o socorro. E eu quero te dizer que você veio no lugar certo, você está no lugar certo. Esse é um ambiente onde Deus irá abrir os teus olhos para este momento. Irmãos, nós precisamos entender que neste ambiente de guerra é diferente. Eles viviam num ambiente de guerra e nós vivemos num ambiente de guerra. Mas periodicamente a nação se levantava e tentava invadir e saquear Israel. E essa tentativa nada mais é do que uma das diversas batalhas que Israel enfrentava. Porque talvez você está enfrentando uma luta, uma situação, mas eu gostaria que você entendesse nesta manhã. O ambiente de guerra, ele é para todos. Agora a luta, a batalha, ela pode ser individual. Porque às vezes nós enfrentamos uma situação e entendemos que aquilo é uma guerra. Não, isso é um ambiente de guerra. Nós vivemos num ambiente de guerra, mas nós enfrentamos lutas diárias. Quem aqui enfrenta lutas diárias? E essas são batalhas diárias da nossa vida. E aqui a Bíblia fala que neste momento de guerra, o rei da Síria, ele faz conselho com os seus oficiais e começam a arquitetar, a planejar algo para invadir, para saquear, para bombardear, para ir ao encontro da nação de Israel, para tentar destruir aquela nação. Eu quero te dizer nesta manhã, que por mais que o inferno se reúna para maquinar, para trazer estratégia, para reunir os seus demônios, para levantar um exército para lutar contra mim e contra a sua vida, eu quero declarar nesta manhã, que por mais que ele planeje, ele já está derrotado, os planos dele já estão derrotados, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Mas nós precisamos entender que existe um conselho, um consenso, uma reunião. Eles estão armando estratégias o tempo todo para tentar nos parar.
E se nós não abrirmos os nossos olhos para isso, nós vamos ficar vivendo num ambiente, num mundo de guerra, e tentando ignorar a guerra, tentando ignorar as artimanhas do nosso opositor, do nosso inimigo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, não importa se você acredita ou não, o mundo espiritual existe. A guerra existe o tempo todo. E se você acreditando ou não, ele vai tentar te destruir. Mas é por isso que hoje é tempo do Senhor abrir os nossos olhos. Talvez apenas acordar de manhã já é algo difícil para muitos, para vir à igreja. Mas existe sempre um plano, o adversário maquinando, tentando fazer alguma coisa para te impedir. E neste texto, a iniciativa foi do rei da Síria. É ele que planejou, é ele que reuniu os seus conselheiros, os seus oficiais, e falou assim: olha, nós precisamos de um plano para destruir, para saquear o povo de Israel, para destruir aquela nação. Só que, por mais que eles façam isso, por mais que eles fizeram isso, por mais que eles planejaram isso, eles precisavam de um ambiente, de um lugar, para que o povo de Israel tivesse que ir e ali ser tragado. O texto está muito claro. O conselho do rei reuniu, e a estratégia é: em tal e tal lugar estaremos acampados para destruir, para conquistar, para matar os israelitas. O diabo tem preparado ambientes, lugares, situações específicas para que eu e você entre e que lá, neste ambiente, nós viemos ser bombardeados por ele, porque ele já está esperando nós entrarmos na situação, nós entrarmos no ambiente para nós sermos atacados. Tudo planejado, tudo arquitetado. Você já parou para pensar nisso? Ele prepara a situação, ele prepara o ambiente, ele prepara o lugar e fica esperando. Tem ambiente, o Senhor ministrou no meu coração, tem ambiente preparado para muita gente aqui. O inimigo preparou situações para muitos aqui nessa manhã. E é por isso que nós precisamos ficar com os nossos olhos abertos. É tempo de abrir os olhos. Nem todo lugar de festa é um ambiente para você ir. Nem todo lugar de reunião de amigos é lugar para eu e você entrarmos. Nem todo território físico nós vamos colocar as plantas dos nossos pés. Porque Deus não vai permitir. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não conseguimos enxergar isso. E vamos como inocentemente, como presas fáceis para o terreno do inimigo. Eu não estou dizendo que a gente, como igreja, com autoridade, não possa ir no terreno do inimigo e saquear. Entendam bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é ir no terreno do inimigo inocentemente, desatenciosamente, displicentemente, ignorando que ali é uma armadilha. Tomem cuidado, abram os olhos. Mas o texto fala que, diante de toda essa maquinação, de toda essa armação, existia na nação de Israel o profeta Eliseu.
E o profeta Eliseu, ele mandava dizer ao rei para não passar naquele lugar. Deus falava com Eliseu e Eliseu falava com o rei, e o rei ouvia a voz de Deus através do profeta, e ele não passava naquele ambiente. E porque ele não passava, ou porque ele era avisado, Deus trazia o que? O livramento para o povo de Israel. E o texto diz que não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu. Mas nós temos que entender que a armadilha não deu certo, os planos do adversário não deu certo, porque no meio do povo de Deus, em Israel, havia um profeta. E o rei ouvia a voz de Deus. Quantos aqui nesta manhã querem ouvir a voz de Deus? Mas nós ouvimos a voz de Deus, e eu quero perguntar, não, você não precisa responder, mas você tem obedecido à voz de Deus? Você tem obedecido à voz de Deus? Porque aqui, o povo teve livramento, não foi uma nem duas vezes, porque eles ouviram e obedeceram. Muitas vezes nós caímos em armadilhas, nós enfrentamos situações, nós somos machucados, nós somos feridos, porque nós caímos na armadilha. Eu já caí em armadilha, por displicência, por não entender, por não enxergar, por não acreditar, por muitas vezes falar com a minha esposa, é o meu ambiente de trabalho, eu não posso fugir daqui, eu não posso correr, e eu aprendi que eu posso, mas depois que eu me machuquei, depois que eu me feri. Mas aqui, o livramento de Deus foi porque eles ouviam a voz de Deus, e Deus dava o livramento. Porque quando nós ouvimos a direção de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus nos livra de toda arma forjada, de todo o plano do adversário. Em Isaías 54 diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos, pode estar tudo planejado, pode não ter jeito para muitas pessoas, aos nossos olhos pode ser impossível escapar daquela situação, mas eu quero te dizer nesta manhã, existe um Deus no céu, que vela por mim e por você, e que não vai te deixar entrar na cilada do inimigo. E é por isso que você está aqui nesta manhã, é por isso que você está ouvindo esta mensagem, para que Deus possa abrir os vossos olhos. E nós ouvimos muitas vezes o nosso pastor João dizer, nem tudo que é bom para mim, nem tudo que é bom para o outro, é bom para você. E nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E por causa desse livramento, o rei da Síria ficou furioso, ficou indignado. O que está acontecendo? Que está tudo planejado, está tudo esquematizado, está tudo dentro dos conformes, nada escapa dessa situação. Aí ele começa a perguntar entre os seus, será que tem algum traidor aqui? Será que alguém está contando os meus planos para o rei de Israel? Será que existe alguém, um espião? Será que a informação está vazando de alguma forma? E ele ficou furioso com a situação. Aí dentre os seus, levanta um dos seus servos e fala assim, não, rei, não é vazamento de informação, não é traição, não é nenhum de nós que estamos contando nada para o rei de Israel, mas eu quero dizer para ti, ó rei da Síria, que lá naquele acampamento, lá naquela nação, existe um profeta, existe um homem de Deus, e tudo que o rei pensa em fazer,
até na hora de dormir, no seu secreto, na sua câmara de dormir, este homem fica sabendo e conta para o rei de Israel. É isso que está acontecendo. E o rei ouve aquelas palavras e enfurece o coração, porque no meio deles houve um anúncio, houve um testemunho, que lá em Israel tinha um profeta, tinha um homem que tinha intimidade com Deus, tinha uma pessoa que ouvia a voz de Deus, e Deus revelava os segredos para ele. O que eles estão falando de mim e de você? Qual é a referência que nós temos, que nós somos, no meio da nossa família, lá no ambiente do nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos? Será que no meio deles, lá no mundo, tem alguém que pode se levantar e dizer assim: não, eu conheço um crente, eu conheço um cristão, eu conheço uma pessoa que é diferente, eu conheço alguém que tem intimidade com Deus? Eu posso até não ter, mas eu conheço alguém. Como está a nossa imagem das pessoas que nos cercam? Será que alguém pode dizer que no prédio onde eu moro tem um casal, tem uma família que é diferente? Será que na sala de aula que eu estudo, os colegas que mesmo não servindo ao Senhor, podem dizer: se você está doente, está com dor de cabeça, e eu não faço não, mas tem alguém ali que ora. Será que na hora da dificuldade de alguém, na hora que alguém não estiver entendendo as coisas, alguém pode apontar para mim e apontar para você como referência? O profeta de Deus estava lá em Israel, e lá no acampamento dos sírios, sabia que tudo o que estava acontecendo é porque um homem tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, 25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocupaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. Irmãos, nós temos um Deus que revela todas as coisas quando Ele quer, quando Ele tem um propósito. Nós temos um Deus que abre, descortina todas as coisas para que nós possamos entender e enxergar. Nós temos um Deus que separa coisas maravilhosas, incríveis e tremendas dos sábios, dos entendidos, dos acadêmicos, dos que têm uma posição financeira elevada, e reserva esses segredos para mim e para você. Mas nós precisamos ter os olhos abertos para entender que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do profeta Eliseu, que Ele revela não só a vontade, o querer, o propósito dEle na nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é tremendo quando nós nos aproximamos de Deus e Ele revela os planos dEle para a nossa vida. Não é maravilhoso? Quem aqui entende que é maravilhoso? É glorioso quando eu sei o que Deus planejou para mim, quando eu sei o que Deus quer fazer através da minha vida e na minha vida. Isso é maravilhoso. Mas esse mesmo Deus que revela, que mostra, que abre os meus olhos para eu entender aquilo que Ele tem na minha vida, é o mesmo Deus que revela os planos do inimigo contra a minha vida. É o mesmo Deus que abre os meus olhos e me mostra os planos do adversário contra a minha e contra a sua vida. Nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor e abrir os nossos olhos para poder enxergar aonde nós não podemos ir, o que nós não devemos fazer, onde nós não podemos entrar.
Quais são os planos do adversário contra mim, contra a sua vida? Tem plano, irmão, do adversário, que quando a gente ora, a gente se assusta com a nossa ignorância, sabia disso? Você fica, aí você esquece o problema e o problema passa a ser você. Eu estou com raiva de mim mesmo. Mas por quê? Não, estava na cara. Estava diante dos meus olhos. E você fica assim, dá vontade, né? Mas não é assim que tem que fazer. É orar, Senhor, abre os meus olhos, me perdoa, Senhor. Abre os meus olhos. Tem problema, tem situação, tem ambiente, tem a armadilha que está diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. É por isso que nós temos que orar, pedir a Deus para abrir os nossos olhos. E por causa disso, porque Deus revela, porque Deus mostra, porque Deus não nos deixa enganado, é que o rei, ele ficou mais furioso ainda. Ele falou assim, olha, eu vou enviar um exército para prender este homem. Ele não pode atrapalhar os meus planos. Ele não pode me impedir de fazer aquilo que eu quero fazer. E o inimigo fica desse jeito, olhando para mim e para você, sabia? Quem é o pastor Délio para impedir os planos? Quem é o pastor Délio que pode impedir aquilo que eu tenho para fazer? É assim que o inimigo fica tentando. Agora, ele enviou um exército, a Bíblia fala que foi cavalos, carros, uma grande tropa, uma forte tropa, e chegaram lá de noite, de espreita, cercaram a cidade. A cidade que eles descobriram que Eliseu estava, foi cercada de noite por um grande exército. E às vezes nós não entendemos o porquê. Está tudo preso, está tudo cercado, está tudo confinado, nada rompe, nada sai do lugar. Sabe por quê? Porque nós não entendemos ainda que o inimigo enviou um exército, uma tropa espiritual, demônios, para impedir o nosso progresso, o nosso avançar. Foi por isso que eu disse aqui ontem na formatura do carisma que é muito mais do que uma formatura, é muito mais do que uma conclusão, é muito mais do que uma festa. Sabe o que é isso? É um rompimento no mundo espiritual. Muitos irmãos que formaram ontem sentiram essa pressão, essa opressão, que não iam em determinado momento conseguir romper. Porque o inimigo se levantou de uma forma tremenda e fortemente armada contra eles. Talvez você está enfrentando isso. Talvez você veio aqui nesta manhã porque é muito forte, o exército é muito grande, as forças são muito grandes. E você está parado, mas aqui a Bíblia fala que, mesmo fazendo isso, naquele tempo existia um aprendiz, um moço, uma pessoa que acompanhava o profeta. E esse rapaz, não, esse moço, essa pessoa mais inexperiente, ele sai da casa pela manhã e olha aquela situação, e olha para os montes e vê aquele exército de carros, cavalos, homens fortemente armados, e se assusta. Na verdade é muito claro quando a gente lê de forma pausada, pedindo a direção do Senhor, que ele olha o cenário e ele grita. Ele fala assim, ai meu Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Sabe por quê? Porque aquele servo estava olhando a situação física, o mundo físico. Ele não conseguia entender o espiritual. Ele não conseguia enxergar algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele só estava vendo o físico. E naquele momento era natural, era físico. O exército cercou aquele ambiente. E quando ele leva para o profeta, e o que me chama a atenção aqui, é que a primeira atitude do profeta não é pedir para abrir os olhos dele. Sabe o que é? Ele fala assim, ó, não temas. Não temas. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu consigo perceber duas atitudes
tremendas aqui que nós precisamos aprender nesta manhã, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Aqui nós temos dois personagens, o moço do profeta e o profeta. O moço do profeta ficou desesperado. Qual tem sido a sua atitude diante do problema que você está vendo? Diante do problema que você está a enfrentar? Você está desesperado, aflito? Ou você é como o profeta Eliseu, que fala assim: calma, não se apavore, Deus já deu o escape. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que não tem a visão, não tem os olhos abertos, ele vai desesperar mesmo. É natural que diante de uma aflição, diante de uma dificuldade, os nossos sentidos venham ser aflorados. Mas aquele que tem intimidade com Deus, experiência com Deus, aquele que tem os olhos abertos, ele consegue falar assim: calma. A situação mais complicada que seja, você já percebeu? A pessoa está aflita, desesperada. Calma, calma, é hora de ficar calmo. Tranquilize, e Deus vai te usar para tranquilizar a situação. Porque a visão do profeta era uma visão espiritual que o moço não tinha. E quando ele chega e diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí sim, o profeta ora e pede: peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu no monte, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, oh aleluia, em redor de Eliseu. E como desceram aquela noite, orou Eliseu, o Senhor, e diz, depois orou para o Senhor que cegasse aqueles homens. Mas naquele momento, Eliseu ora para que o Senhor venha abrir os olhos daquele moço, para que ele pudesse enxergar aquilo que Eliseu já estava enxergando. Eliseu já estava enxergando não mais o mundo físico, mas Eliseu estava enxergando o mundo espiritual. E no mundo espiritual não está dizendo aqui que Deus iria enviar um exército para combater. Sabe o que eu vejo no texto aqui? Quando os olhos daquele moço foram abertos, porque o exército já estava lá. O exército de Deus já estava naquele ambiente. Eu quero declarar nesta manhã que o exército de Deus já está ao redor da sua vida. Talvez você veio nesse culto olhando e vendo, visualizando ou atemorizado só com a situação que você está a viver. Mas eu quero dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que os seus olhos estarão abertos para você ver o agir de Deus. Porque antes mesmo da situação acontecer, Deus já enviou o escape para mim e para você. É por isso que nós precisamos viver um tempo de olhos abertos, para poder enxergar não apenas o que é físico, mas enxergar o espiritual. O grande mover de Deus não foi somente o moço ter visto o exército, mas é aquele moço ter os olhos abertos e ver o que era espiritual, irmãos. Tem muita gente parada, tem muita gente acuada, tem muita gente que não avança porque não consegue ver o espiritual. Tem muita gente que não consegue enxergar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra o quê? Principados e potestades nas regiões celestiais. Mas nesta manhã, Deus te trouxe aqui, e nós vamos orar para que Deus venha abrir os seus olhos. Talvez você conhece alguém que sempre fala com você com algo de Deus, uma palavra de Deus, algo espiritual. Você ainda não conhece a Jesus, e você não consegue entender o porquê Ele fala tanto dessa forma, porquê que Ele age dessa forma,
Por que uma simples dor de cabeça é motivo para uma oração? Por que uma discussão entre casais é motivo de uma oração? Por que um embate dentro de uma empresa é motivo de oração, é algo espiritual? Você não entende nada disso. Mas nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para abrir os seus olhos espirituais também. Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós começamos a enxergar as coisas espirituais. Nós conseguimos enxergar o amor de Deus na nossa vida. Nós conseguimos enxergar os planos de Deus para a nossa vida. E o que nós enfrentamos, por mais difícil que seja, Deus sempre vai nos dar um escape. Por maior que seja a aflição, por inúmeros problemas que nós enfrentamos, inúmeras situações, Deus sempre vai ter um número maior de ações a nos socorrer do que o inferno tem para nos deter. Eu quero que você fique de pé nesta hora. Feche os seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais. Aquele profeta, antes de continuar fazendo qualquer situação, antes de avançar, e ele sabia que aquele moço precisava continuar com ele. E uma das coisas mais difíceis para você caminhar com uma pessoa é saber que aquela pessoa não consegue enxergar, não consegue ver as situações que nós estamos vivendo. E uma outra situação muito difícil é você caminhar com alguém que não consegue enxergar, não consegue ver aquilo que você está vendo. Tem pessoas aqui nesta manhã que não conseguem ver as coisas espirituais, não conseguem entender muitas coisas que os seus amigos, que são cristãos, estão falando ao seu redor. Mas Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos, para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, para que você possa romper os obstáculos. E talvez você que já teve a experiência, porque este moço, ele andava com o profeta, ele caminhava com um homem de Deus, mas não tinha a mesma experiência, precisava de uma experiência nova. E desde o início do culto, Deus está ministrando, o Espírito Santo de Deus está falando de pessoas que precisam voltar, que precisam retornar a enxergar, precisam abrir os olhos novamente das coisas espirituais. Este é o momento, este é o tempo que Deus separou para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Eu gostaria de te fazer um convite nesta manhã. Você que ouviu esta mensagem, você que veio aqui hoje procurando uma resposta, veja bem, você que veio procurando uma resposta para entender algo, para compreender o que se passa na sua vida, o que te detém, o que te aflige, e hoje você ouviu esta mensagem e entendeu que era necessário que você tenha os olhos espirituais abertos. E esses olhos espirituais só são abertos quando nós alcançamos, quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, e você começar a desviar de todas as armadilhas, de todos os planos de Satanás contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os seus projetos. Eu quero te convidar, você que quer ter os olhos abertos e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão direita por um instante. Oh, aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão. Oh, aleluia. Olhos estão sendo abertos, irmãos.
Olhos estão sendo abertos, igrejas, nesta manhã. Aleluia. Você que tem esse desejo, você que levantou a sua mão, saia do seu lugar por um instante e venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Você que está do lado dessa pessoa, auxilie, ajude essa pessoa a vir aqui à frente, porque Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas, irmãos. Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas aqui nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. Tem mais alguém? Venha, venha, venha. Oh, aleluia. Olhos abertos, é tempo de abrir os olhos. É tempo de ter olhos abertos para continuar. Aleluia. A igreja fica em oração. A igreja ore. A igreja ore. Pode vir, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Se aproxima daqui. Comece a orar, igreja. Comece a interceder. Comece a interceder para que Deus venha jogar por terra toda a escama. Comece a interceder para que Deus venha abrir os olhos dessas pessoas. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, é tempo de ter os olhos abertos. Senhor, abre os olhos. Sobre as águas eu caminho. Jesus, tu és o mesmo Jesus que curou os cegos, que deu visão àqueles que precisavam. Senhor, abre os olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos para que eles possam ver, Senhor, para que eles possam romper, para que eles possam vencer, oh Pai querido, para que eles possam ser mais um, Pai querido, a declarar que o Senhor é aquele que vence as nossas guerras, vence as nossas batalhas. Por onde quer que me chame, é o Senhor que transforma. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, então a igreja canta. É diante dele que os teus olhos serão abertos. E nesta manhã Deus está abrindo os teus olhos. Deus está abrindo os teus olhos. Leva-me mais fundo do que já estive. Olhos abertos, você vai mais longe, você vai mais distante. Olhos abertos, você vai além de onde você está vendo, porque Ele tem lugares mais longe para te levar. Aleluia. É uma vida de salvação, é uma vida de vitória. Não que você não vai ter guerra, não que você não vai ter batalha, mas você vai ser vitorioso, porque aquele que morreu na cruz já venceu as tuas batalhas. Diante do Senhor essas vidas, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você que veio aqui à frente, olhe para mim. Olha aqui. Todos vocês que vieram aqui à frente. A partir de hoje, os teus olhos estão abertos. A partir de hoje, os teus olhos espirituais estão abertos. Vocês vão começar a ver muitas coisas que vocês não viam antes. Vocês vão começar a entender muitas coisas que vocês não entendiam antes. Porque Jesus deu uma nova visão para vocês. Repitam comigo assim: hoje eu ouvi a tua palavra, Senhor, e ela falou profundamente ao meu coração. E eu creio que nesta manhã os meus olhos foram abertos, e eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador,
Perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados, por pensamentos, palavras ou ações, e eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje, eu não ando mais pelo que eu vejo, mas andarei pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Olhem bem para mim. E quando isso acontece, existe uma grande festa. Quando os olhos de pessoas são abertos, existe uma festa no céu. Quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. E nós não poderíamos ficar fora desta festa. E eu vou contar até 3. E no 3, vocês vão olhar para trás e vocês vão ver um exército, uma família de Deus que vai te abraçar, que vai caminhar com você, tá bem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso encerrar sem antes fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Vidas aceitaram a Jesus, existe uma festa no céu. Não vou convidar você aqui à frente, mas eu sei que existem pessoas que conhecem a Deus, que andam no caminho do Senhor, que precisam ter os olhos espirituais abertos. Eu gostaria que eu orar por você, gostaria que você colocasse a mão nos seus olhos agora. Você vai colocar a mão nos seus olhos, e você vai fazer junto comigo esta oração. Eu vou orar e você tenha liberdade para se apresentar diante do Senhor. Deus querido e santo, Pai, nesta manhã é uma manhã, Pai querido, de salvação, mas também é uma manhã de transformação, é uma manhã de cura, Senhor. É uma manhã onde o Teu Espírito Santo, Pai querido, está presente neste ambiente. E o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, está direcionando, ó Pai, este ato, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, mesmo, ó Pai, conhecendo ao Senhor, mesmo vivendo na Tua presença, andando com profetas, ó Pai querido, andando na Tua casa e vivendo, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, existem momentos na nossa vida que nós, ó Pai, não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Não conseguimos enxergar, ó Pai querido, as armadilhas, ó Pai querido. Muitas vezes, ó Pai querido, nós estamos enfrentando as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos pais. E estamos enfrentando, ó Pai querido, confrontando com os nossos chefes, ó Pai, nossos colegas de trabalho. E nós não conseguimos enxergar que aquela situação foi planejada. Senhor, abra os nossos olhos. Espírito Santo, abra os nossos olhos. Nós queremos viver, Senhor, na plenitude, ó Pai querido, do Teu agir, da Tua presença. Nos livra das ciladas, ó Pai querido, mas também nos dê uma visão de águia, Senhor. Uma visão nova, Senhor. Espírito Santo, nos faça enxergar, Senhor, que muitas vezes aquela situação ou aquela fala, Deus, aquela palavra, Senhor, é uma artimanha, é um plano do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas, para nos fazer pecar, para nos fazer machucar as pessoas, Senhor.
Porque muitas vezes nós pensamos, ó Pai querido, que nós precisamos reagir. Oh, Ramanda, Labaxere, Manda, Canta, Labaxere, Manda, Laia. Nós não precisamos reagir, igreja. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar no Senhor. Alá, Xeramanda, Labaxere, Manda, Canta, Labaxere, Manda, Laia. Ricanta, Labaxaia. O silêncio também é uma arma nas mãos de Deus. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Senhor, o Senhor está nos preparando para um novo tempo, um novo momento. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Senhor, abra os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais e nos faz andar não segundo as nossas forças, mas segundo a direção do Teu Espírito Santo. Que a igreja, ó Pai, Lagoinha, Lisboa, venha andar na direção, ó Pai querido, que o Senhor direcionar. Canta, Labaxai. Ramande, Canta, Labaxai. Abra os nossos olhos para entender que o Senhor tem algo novo, tem uma unção nova, tem um tempo novo, Senhor. O Senhor está, Senhor, desejoso, o Senhor está querendo, o Senhor está pronto para derramar uma unção nova sobre esta casa. Shaya Nagashori Canta Labaxai. Ricanchouri Canta Labaxere Manaia. Rebandeko Managashere Managashere Manahas. Rebachuri Canta Labaxai. Rebachere Mandei Canta Labaxai. Estratégias do céu. Estratégias do céu estão vindo sobre este lugar. Estratégias do céu estão vindo sobre este lugar. Deus está derramando sobre as nossas vidas estratégias espirituais. E o que é espiritual muda o ambiente físico. Não perca tempo com estratégias humanas. Não percam tempo com estratégias humanas. O que vem de Deus rompe as barreiras humanas. Ninguém precisa entender, cumpra. Amém? Amém? Aleluia. Estenda suas mãos. Senhor Deus e Pai, tão somente obrigado. Muito obrigado por esta manhã. Obrigado por este tempo. Obrigado por este culto. E acima de tudo, obrigado pela Tua presença, que nos faz, ó Pai, enxergar, que abre os nossos olhos, ó Pai. Nós sairemos daqui deste culto, ó Pai, mas a Tua presença não sairá da nossa vida. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, nesta manhã. Muito obrigado, ó Pai. Deus, que o Senhor venha, ó Pai, conduzir a cada um para os seus afazeres, com a visão nova, daquilo que o Senhor tem para cada um. E nós Te louvamos, ó Pai, nesta manhã, e podemos dizer muito obrigado. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe, graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Você que está em casa, que participou deste momento de culto a Deus, nós louvamos ao Senhor pela sua vida. E saiba que neste dia, Deus abriu os vossos olhos também. E gostaríamos que você, em breve, esteja conosco participando deste momento
junto aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.